Eu só pensava assim, meu Deus, eu não acredito que o meu filho não vai ser a pessoa que eu esperava que ele fosse, né? Que ele fosse criado, como ele estava sendo criado na igreja, eu achei que eu não ia ter problema nenhum. Meu nome é Geni, eu sou a mãe do Lucas. O Lucas, ele nasceu na igreja, foi criado dentro da Igreja Universal e na escolinha, em tudo. Antes dele nascer, a gente já estava na igreja. Eu achava que ele estava bem, que ele estava na igreja, estava bem, estava tudo certo. Mas quando ele chegou na pré-adolescência, entre 10, 11 anos, aí ele começou a ficar rebelde comigo. Meu nome é Lucas, eu tenho 13 anos e sou do FTU Paraná. Eu tinha um pavio muito curto, tipo, tudo que a minha mãe fazia pra mim, o meu pai, o meu irmão, eu achava que já era uma ofensa pra mim. E eu já tinha vontade de, tipo, me defender o que eu tava sentindo ali. Tipo, eu tinha vontade de ir pra cima deles. Era toda vez que eles me chamavam atenção pra alguma coisa de errado que eu fazia, ou nada que eu fazia de errado. Se eu precisava, tipo, dobrar uma roupa, pegar alguma coisa, eu já ficava bravo. Ou eles falavam que tinham que sair do jogo, porque eu ficava mais 5, 4 horas ali jogando, sem parar. Ele respondia, batia a boca, ele só queria ficar jogando videogame por horas e não fazia as lições direito, era um trabalho, uma guerra. Cada vez que falava em lição, ele quase pulava em mim e no pai. Eu jogava Roblox, ficava ali viciado no computador. Mas era assim, sequência, eu comia e jogava, ou eu comia jogando. Então aí eu ficava ali um dia inteirinho. E a gente tinha que exigir muito dele, assim, não ajudar a fazer nada em casa. Pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu chorava, eu achei que estava fazendo certo em criar ele dentro da igreja. Será que isso é errado pelas coisas que ele fazia? Eu era da EBI, então pra mim, tipo, eu não dava muita importância, eu só ligava pros lanches. E eu ficava comendo e brincando. E aí lá na EBI eu não prestava muita atenção. Tinha crise de ansiedade, insônia, ele tinha medo, muito medo, ele não ia no banheiro sozinho. Ele ia no banheiro mesmo de dia, a gente tinha que ficar perto dele. Pro lado de fora do banheiro esperando ele tomar banho e não dormia à noite, eu tinha que dormir alguém com ele no quarto. E com a luz acesa esperando ele dormir. E às vezes eu tinha que dar até um remedinho lá de ervas assim, para ele se acalmar, para ele poder dormir, porque ele não dormia. Eu só pensava assim, meu Deus, eu não acredito que o meu filho não vai ser a pessoa que eu esperava que ele fosse, né? Que ele fosse criado, como ele estava sendo criado na igreja, eu achei que eu não ia ter problema nenhum. No colégio, eu lembro uma época que eu estava no 3º ano, eu tinha 8 anos, e eu falava palavrão, tipo, tinha uma casinha de brinquedo lá na minha escola. E a gente chegava lá e só falava palavrão. Em casa eu não falava, eu era o santo. E aí a gente só falava palavrão lá e besteira e a furia de gostar de outras pessoas. Daí foi um dia que uma obreira lá da igreja falou, mãe, mesmo ela sem saber do que estava acontecendo, ela falou, ele não tem interesse em ir para o FTU? Daí eu falei, ele não é muito novo? Ela falou, não, pode levar, mãe. Daí ele foi, começou a ir assim, às vezes ia, foi indo, ele, graças a Deus, ele pegou firme lá na FTU. Daí foi que ele mudou. Foi num desenvolvimento, não foi assim na hora, mas de acordo com as palavras que o conselheiro dava, que o pastor dava na reunião, aí ao tempo eu ia ficando com mais interesse, ia começando a ler a Bíblia de vez em quando, a buscar de vez em quando. E ali foi cada vez crescendo mais, tentando me sacrificar mais. A primeira mudança foi que ele ficou bem calmo, tranquilo e obediente, compreensível. Ele tem preocupação em não magoar a gente, em não fazer as coisas erradas para não desagradar nem eu, nem o pai. Quando eu vi falar sobre o Espírito Santo, se recebesse o Espírito Santo ia ser filho de Deus, ia ter a vida totalmente mudada, porque eu tinha vergonha de tudo o meu passado, de tudo que eu fazia, porque eles davam tanto amor para mim e eu tratava eles como se fosse qualquer pessoa, como se fosse um lixo. E aí foi que eu decidi mudar.
Todo dia eu estava lá no meu quarto, eu buscava o Espírito Santo, a gente terminava de arrumar as camas, eu buscava o Espírito Santo, eu ia na igreja buscar o Espírito Santo. Tinha dia que eu estava cansada, então eu só pedia para o Espírito Santo vir sobre mim. Mas mesmo assim eu buscava e sem parar, todo dia. Foi numa quarta-feira, 20 de outubro, na reunião aí eu recebi e foi maravilhoso. Eu tive paz, tipo, nenhum dia eu fiquei com insônia, eu fiquei com medo de morrer, do diabo, assim. E depois eu tive alegria, gozo, eu tinha prazer em tudo que eu fazia. Prazer em fazer as coisas de Deus. E ele mudou em tudo, né? Hoje ele dorme sozinho, ele não tem medo do escuro. Mudou tudo, tudo por completo. O meu jeito de pensar, meu jeito de falar, tudo. Minha maturidade parece que, tipo, fiquei mais madura uns sei lá quantos anos. De tão glorioso que é. Eu mudei por completo. Ele acorda, ele já ora, daí primeira coisa ele ora, daí ele assiste o vídeo do Bispo Macedo todos os dias. Ele lê a Bíblia, ele lê o livro lá, eu acho que isso faz pouco tempo que aconteceu, mas ele já leu uns 3 livros lá da igreja. E eu falava, Lucas, agora você está por demais, Lucas, agora você tem a escola e mais a igreja, não é muita coisa para você? Ele falou, não, a minha prioridade é Deus. Ele levanta mais cedo, põe o relógio despertar, levanta mais cedo ou vai dormir mais tarde, mas primeiro ele faz as coisas de Deus, para Deus. Vou na escola, eu estudo, eu faço as provas, eu brinco. Às vezes algum colega vai lá em casa e eu brinco com ele, mas eu não tenho má companhia. Eu jogo ali um pouquinho de vez em quando, tem dia que eu jogo mais, tem dia que eu jogo menos, mas não é aquela coisa ali, tipo, viciada mesmo que nem eu era. Era um equilíbrio agora. Eu jogo futebol. Que aí eu me divirto bastante, além de eu fazer exercício. Tem as atividades em casa que ele tem que ajudar, ele ajuda bastante em casa, faz a rotina que a gente dá para ele fazer. Ele faz esporte, ele joga videogame, ele vai jogar às vezes numa quadra, passeia, é normal. Mas a prioridade dele é Deus. Lá em casa tem um quartinho assim que eu guardo as coisas lá dentro. E aquele quartinho lá ele colocou como se fosse o quartinho da oração dele. Lá dentro ele fica lá dentro orando. Quando tem algum colega com depressão, tipo, tá chorando, aí eu vou lá com ele e falo de Jesus. Ou a gente vai e evangeliza. Teve esses dias que eu evangelizei com ela, a gente saiu pra rua e deu o jornal e tal, que era um desafio da FTU. Eu lembro que teve um dia que passou uma reportagem da Cracolândia. Eu quase chorei com vontade de ir lá na Cracolândia e falar de Jesus para eles. Tipo, agora, aí eu não vejo as pessoas como pessoas, mas como almas. Hoje eu sei que mesmo que a gente está nesse mundo aí, um monte de coisa errada, eu confio que ele é de Deus, ele é filho de Deus, eu tenho certeza disso. Deus só me emprestou ele assim para estar comigo, mas ele é o filho que toda mãe acho que sonha em ter. Um novo Lucas, uma nova vida e um novo destino.